Curso Ouvindo a Voz de Deus, lição 17, do sábado para o domingo. Nenhum desses 8 textos refere-se ao domingo como dia de adoração. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. Romanos 6, de 3 a 8. Número 1. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Primeiro texto, Mateus 28, 1. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, o domingo, apareceu primeiro a Maria, da qual expelira 7 demônios. Lucas 24, verso 1. Mas, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. João 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, quantos e quais são os textos bíblicos que falam sobre o domingo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 textos. Número 2. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Segundo Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? A igreja ficaria fortalecida, a verdade seria jogada por terra, ou C, não haveria problemas. Letra B, a verdade seria jogada por terra. Número 3. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Deuteronômio 4, 19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles. Coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 17, de 2 a 3. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então, que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Adoração a Deus, adoração de animais ou adoração de astros? Letra C, adoração de astros. Número 4. Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Êxodo 16, de 22 a 23. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um,
E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então, que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? A observância do sábado, a adoração do sol, a adoração de imagens. A observância do sábado. Número 5. Que hábitos Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Isso se tratando de Jesus. Atos 17:2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, que hábitos Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? A observar o sábado, observar o domingo, observar a sexta-feira. Observar o sábado, com certeza. Número 6. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Marcos 7, de 6 a 8. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Então, como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? A doutrinas pessoais, a doutrinas importantes ou a doutrinas de homens? Letra C, a doutrinas de homens. Foi o imperador Constantino no dia 7 de março do ano 321 d.C. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 d.C., Concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do Sol. Converteu-se superficialmente, trazendo para a Igreja cristã essa e outras práticas pagãs. Constantino era um imperador. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim. Edição Loyola, 10ª edição, julho de 2000, página 570. Então aqui é uma passagem do Catecismo da Igreja Católica, onde orienta os fiéis à observância do domingo, pura e simplesmente por orientação dos sacerdotes romanos, né? E o primeiro a iniciar com essa prática, que não é prática bíblica nem cristã, foi um imperador romano do quarto século, Constantino, em 321 d.C. Pergunta de número 7. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Gênesis 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Judeu no Monte Sinai? Romanos na Palestina? Ou Deus na criação? Com certeza, letra C, Deus na criação. Então aqui a pergunta de número 8. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Tito 1:14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então quem deve ter prioridade em nossa obediência? Deus, os homens ou a família?
Letra A, com certeza, Deus. E agora aqui as perguntas finais. Entendi que não existe base bíblica para a observância do domingo, sim, com certeza, entendi isso. E confirmo o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. Essa pergunta é bem pessoal. Então é isso. É só enviar para a correção das respostas. Muito obrigado e até a próxima.